Então, gente boa, seguinte, essa semana então a gente teve o Dia Internacional do Rock, dia 13, né? Então, antes de começar a nossa aula de hoje, então, que vai ser um breve resumo sobre como chegou ao nosso processo de República Velha, né? A nossa República do Café com Leite, certo? Em homenagem ao dia 13, né? Que foi o Dia Internacional do Rock, vamos botar só uma introdução aqui de uma banda que é brasileira, que fez muito no cenário. Né? Vamos nessa, porque a gente não está aqui numa rádio, a gente está aqui para ter aula e é o que a gente vai ter, né? Então, seguindo nesse processo todo aí de aula e tudo mais, vamos analisar então como se forma essa República Velha. Então a gente percebe que a gente tem, então, botei no meio ali, a República Velha, né? Então, como ela se forma, né? O que vem a ser essa República Velha? O que ela compreende, né? Ela compreende mais ou menos de 1889, que é quando se funda e se estrutura a democracia, a República no Brasil, e desde então ela forma uma sistemática, né? Para conseguir se manter no poder, conseguir garantir esse poder. Tudo isso inicia com a nossa República da Espada, na mão de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e tudo mais, né? Para que a coisa fique como uma república e siga as normativas republicanas, a gente precisa elaborar algo ou uma normativa que desde a antiguidade se utilizava muito, né? A gente vê no Antigo Testamento que a gente tem os 10 mandamentos, que se a gente for analisar friamente, ela é muito próxima a um regimento de leis, né? Então, o que a gente precisa para uma república é justamente um regimento de leis. Então, a gente formula o que a gente chama de Constituição. Dentro dessa Constituição, a gente percebe que existem alguns requisitos, né? Entre os requisitos que surgem e os aspectos que surgem nessa Constituição, a questão do voto. Então agora a gente vai escolher nosso presidente, e para escolher o presidente tu tem que ser maior de 21 anos, homem e alfabetizado. Então se percebe que aí a gente já restringe bastante quem pode votar, quer participar desse pleito, né? E quem não pode, né? Mulheres nem pensar, né? Então o negócio já não é desigual. Mas mesmo essa Constituição, ela previa a igualdade para todos perante a lei, né? Só que a gente já percebe que no sistema eleitoral o negócio já começa errado. Então, dentro desse sistema eleitoral se organiza uma sistemática corruptiva, né? Como tudo no Brasil, onde eles vão utilizar um sistema que a gente chamou, né, de encilhamento. Tá? O que vem a ser esse encilhamento? Bom, chegaram, a gente passou a ter mão de obra livre a partir da abolição, né, e mais a ascensão dessa mão de obra com a proclamação da República, onde todos são iguais perante a lei, né, e com isso também chegaram muitos imigrantes europeus, principalmente alemães, italianos, alguns holandeses, japoneses, poloneses, vieram para o Brasil nesse período, né, entre esse período. E com isso, então, esse pessoal trocava alguns favores, alguns benefícios, né? Então, esse pessoal acabava tendo uma moradia um pouquinho melhor, um almoço um pouquinho melhor, né? Condições, um abatimento na dívida do colonato, que se criou um sistema de colonato aí, né? Onde esse pessoal vinha da Europa sem dinheiro para essa viagem e acabava sendo financiado por um fazendeiro, um estancieiro, né? Alguém que tivesse posses. E esse então ele não era escravo, ele era colono, né? Ele trabalhava para pagar a sua viagem, a sua dívida de viagem, a sua dívida de migração, né? Então bem interessante isso. Então esse pessoal garantia com que a sistemática de república e de oligarquia se fundamentalize, né? Então a partir de agora a gente vai ter
uma república das oligarquias. O que é oligarquias, né? O que vem a ser essas oligarquias? Vai ser um grupo, né, onde eles vão basicamente defender determinados setores e defender determinadas pessoas e ideais, né? Então aqui a gente vai formar essa oligarquia muito forte entre São Paulo e Minas Gerais, né? Então São Paulo era grande produtor de café nesse período, exportava horrores, garantia 70% da produção de café internacional, tinha uma representatividade, era a força motriz da economia do Brasil na época, né? Então esse café unido com Minas, que era grande produtor de derivados de leite, agro, etc., representavam o Brasil, né? Então São Paulo e Minas Gerais ditavam as regras e alternavam no poder, né? Então uma hora São Paulo estava no poder, outra hora Minas estava no poder. E quem garantia essa sistemática de alternância era justamente essa formação de encilhamento que a gente origina lá em cima, né? Então após a forma de eleição ser organizada através dos 21 anos, né? Ser alfabetizado, ser homem, etc., esse pessoal se encaixou bastante em europeu, porque o europeu já chegava aqui letrado, como se diz, né, alfabetizado. Então eles podiam votar. Então isso garantia essa sistemática, o funcionamento da sistemática de alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. E o que a gente chama nessa alternância vai ser esse sistema de café com leite, né? Então café São Paulo e Minas garantiu o leite, digamos assim. Claro que isso não foi uma coisa muito organizada e muito, digamos, prudente, né? Como deixou diversas instâncias, diversos estados, né? Ou distritos, unidades da federação desamparada, e garantiu basicamente o sucesso de Minas e São Paulo e o Rio de Janeiro, que era a capital. Acabou que gerou um sentimento de que vai despertar as ditas revoltas da República Velha, que vai ser o nosso próximo tema, certo? Então toda essa República Velha, a gente pode ver que ela começa lá na República da Espada, a Constituição garante essa república, né? O encilhamento vai garantir a sistemática da República das Oligarquias, de alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, o que a gente vai chamar de República do Café com Leite, ou Café com Leite. Como os demais estados, né, que a gente chama, ou unidades da federação, ficaram desamparados, né, garantindo o sucesso só de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, surgem diversas revoltas no país. E é o nosso próximo tema, certo? Então, é isso aí. Agradeço, né, por ter assistido essa pedacinho de aula. Vamos encerrar então com o nosso tema rock and roll, já porque foi só uma pincelada.